chamo Fábio Jimenez, né? Sou um dos Jimenez aqui, da família, né? Eu fiz o projeto executivo inteiro do Cardés, não era Cardés naquele momento, a gente chamava de oficina digital. A gente validou e assim a gente concebe ali o Cardés em 2014. A gente percebeu ali uma grande procura, né, pelo serviço automotivo digital. Tudo que se colocava de dinheiro no Google queimava muito rápido. O Tá. foco era, como a gente tinha vendido a operação B2B, né, de Uhum. regulação, a gente não podia voltar a investir no mesmo setor, né, no mesmo canal, né, o mesmo negócio, né, tinha não compete e tal. Então a gente falou, bom, vamos pegar o que a gente sabe fazer, vamos digitalizar e vamos entregar isso para pessoas físicas, né? Então a gente tinha muito assédio, entre aspas, de conhecidos, amigos e familiares, para onde eu levo consertar, se o valor está certo, bati meu carro, o que que eu faço? Então a gente tinha todo esse track record, né, de crescimento, de desenvolvimento de negócios, né, e digitalização. Então a ideia era, tá bom, vamos para a ponta do B2C, desenvolver jornada. Isso a gente não sabia fazer. E vamos nos enveredar, vamos investir nisso e vamos em frente, né? Mas ao invés de primeiro convidar e depois trazer o cliente, a gente começou com uma ideia diferente. A gente tinha um processo onde o cliente fazia a jornada de pedir orçamentos para ralados, né, de funilaria naquele momento, um bid reverso, né? E aí, conforme o cliente colocava as fotos e pedia, a gente disparava como um convite para várias oficinas perto de onde o cliente estava. Apresentava via e-mail ou por telefone e enviava um link para ela se cadastrar e já atender aquela solicitação de cotação. Então, era um processo Tá. altamente escalável, né? E isso foi a plataforma para a gente crescer o negócio. Então, todo mundo que tinha algum carro batido, algum problema com o carro, recorria à nossa família, porque a gente tinha a operação no B2B. O cliente na ponta desconhecia e precisava de uma ajuda nesse processo. Então, partiu daí, né, dessa coisa de, olha, tem uma oportunidade de digitalizar esse processo, que hoje não existe uma digitalização desse processo, e a gente sabe fazer a parte de regulação e de conserto de carro, a gente sabe quanto custa, né? A gente sabe quem são as oficinas boas, então, e a gente sabe fazer processo e startar um negócio. Então a gente tinha, né, do lado das oficinas, uma vontade de receber mais clientes. Do lado do cliente, a gente tinha toda essa necessidade de encontrar concertos e uma segurança de qual valor vai ser aquele concerto, qual é a oficina. O desenho inicial ele foi concebido nesse sentido de trazer uma jornada bem fácil, rápida, intuitiva. Como era partida de negócio, a gente não estava pensando naquele momento ainda em monetizar, era mais uma questão de tracionar mesmo. Nesse primeiro ano, a gente estava muito correndo atrás de produtizar mesmo, né? Porque a partida foi muito MVP, foi um produto bem simples, né? Do ponto de vista de codificação, do ponto de vista de estrutura, né? Já para 2016, aí com a entrada da família, né? Da família Passarelli e da Tafler, a gente começa a focar em como monetizar e como viabilizar um crescimento do negócio de forma mais sustentável, que não somente o investimento dos sócios, porque eram duas famílias e o bolso tinha um tamanho. A gente coloca bastante energia e dinheiro para construir e testar, mas a gente já descobre ali, faz uma descoberta importante, que era a conta não pararia de pé no transacional. O que era o transacional naquele momento para nós? Era diretamente relacionado ao lead, né, à entrega ao cliente, né? Então, se você bilhetasse o cliente, para ele fazer, ele não viria. A gente testou, ele pagar antecipado, não funcionou. Aí a gente testou colocar spread dentro do orçamento ou vender uma consultoria em cima do orçamento, também não funcionou. A gente foi testando modelos de monetização até a gente encontrar o primeiro deles, que em 2017, começo de 2017, a gente encontra um caminho que é cobrar da oficina. Eu levo a audiência, ela me paga e eu compro a audiência. Ali a gente encontra realmente um cenário mais positivo. As oficinas topam pagar ali mensalidade, topam pagar para receber o cliente. O grande problema ali desse momento ali de 2017 era a gente conseguir entregar a quantidade de clientes nos lugares certos,
para as oficinas certas. Além disso, o custo para se trazer esses clientes era muito grande. E no meio desse caminho a gente já sabia disso e a gente começou a atacar as seguradoras para parcerias. Então a ideia era trazer clientes baratos para vender caro para a oficina. Aí a gente entra dentro do aplicativo da Sul América e entra em outras seguradoras ali com esse conceito de parceria, né? Entrego solução para o seu cliente, ajudo ele, se o cliente vê mais valor no seu negócio, né, no seu produto vendido, seu CAC cai e eu vendo esse cliente para as oficinas. E a gente esbarra ali em outro negócio no meio desse caminho aí, que era outras verticais que não somente o ralado. Eles trazem uma oportunidade de falar com uma empresa de assistência, naquele momento era Tempo Assist, e encaixa um projeto com a Tempo Assist de conectar os guinchos e levar os guinchos dos carros quebrados para as oficinas de mecânica, que nós não tínhamos, né? Então aí tinha que se constituir uma rede para esse atendimento. A gente começa a construir, fecha o projeto, começa a construir essa rede, e aí a gente começa a ganhar, então, dois subsegmentos do nosso negócio, a gente só tinha funilaria, e a gente começa a trazer, então, mecânicas ali para esse atendimento via guincho, trazer uma audiência qualificada, mas ainda nessa direção de digitalização dessa jornada, né? Mais integrada com uma empresa de assistência. Aí a gente descobre, nessa das seguradoras e nessa com a Tempo Assist, que o modelo fechava, que era, você trazia esses clientes oferecendo tecnologia e jornada para as seguradoras e monetizava esse cliente nas oficinas. O difícil era acertar a região certa dessas oficinas e a oficina continuar pagando. As maquininhas nascem logo, Entendi. logo um pouquinho à frente da terceira descoberta que a gente faz, que é, durante esse Uhum. processo de falar com o mercado e tudo mais, o Walmart, naquela época, Uhum. tinha uma plataforma de e-commerce aqui no Brasil, e eles estavam buscando monetização, aumentar a monetização deles na parte de serviços, e eles nos procuram e falam, olha, eu vendo 50 mil pneus por mês, e eu vi que vocês têm rede de oficinas aqui, vi uma matéria de vocês, tal, queria ver se vocês não conseguem conectar esse ponto para fazer essa jornada, porque eu tenho algumas oficinas que a gente oferece uma lista, mas o cliente não é atendido, eu não consigo monetizar, preciso de um cara para fazer isso, e vocês, acho que são os caras, né? Vocês topam fazer? Vai lá, a gente, de novo, desenvolver uma nova rede de oficinas, que aí são auto centers, que fazem instalação e alinhamento, balanceamento, para receber o cliente do Walmart que comprou o pneu. A gente traciona isso, aí na sequência já vem Magazine Luiza e Via Varejo falar com a gente, porque quer a mesma coisa, e a gente descobre então três ramos, né? Funilaria, manutenção corretiva, que é mecânica e autoelétrica, e manutenção preventiva, alinhamento, balanceamento, são os auto centers, né? Aí o ponto era, tá bom, como é que a gente monetiza o negócio, né? Porque o cliente quer, a oficina está topando pagar, mas eu preciso entregar o cliente no lugar certo. E aí, como é que eu faço para garantir esse negócio girando, né? Então, precisa de investimento muito massivo, uma tese muito mais growth do que real business, né? E vamos ter que ir atrás de investidor para capturar valor financeiro para poder crescer e escalar o negócio. No meio do caminho, a gente encontra um fundo chamado BR Startup. A gente passou por todas as fases e a gente recebe o investimento deles aí naquele momento lá, eles compram a 15% do negócio. Então a gente já tinha um gateway de pagamento construído. E a ideia era, bom, e se a oficina usar o gateway de pagamento e o orçamento dela, né, a gente ofertar para que a oficina comande esse pagamento, né? Então, e ali a gente teve que aprender então um pouco mais sobre o processo de liquidação digital. Então, é nessa de como é que a gente vai fazer para essa conta fechar, precisamos de uma via de monetização e os números sempre apontavam para 7 a 10% de conversão entre o cliente que começa a jornada até chegar na oficina. Estava vindo assistir uma palestra, sei lá, de quem que era, o cara falava assim, eu tinha uma conversão de 10%, né, e para mim estava bom, mas um cara me perguntou, o que que você podia vender para os 90 ao invés dos 10, né? E isso ficou na minha cabeça, como é que eu ponho a mão nesse dinheiro, né? Se eu dominasse o meio de pagamento da oficina, seria uma forma de capturar. E como eu entendia da parte financeira, eu fui pesquisar a taxa e via que as oficinas tinham taxas muito altas. Eu falei, pô, mas se eu pré-negociar as minhas taxas com o banco, eu tenho uma taxa melhor, consigo spreadar e eu consigo encaixar 10 vezes sem juros. Converso com as oficinas, falo com a seguradora oferta para o cliente, eu capturo o cliente. Eu falei, bom, beleza, eu vou falar com a seguradora. Eu falei, você me fala quais oficinas que você quer, eu vou lá, negocio com elas e a gente faz uma jornada digital de pagamento. Quando eu falar para a oficina que o cliente vai pagar para mim, que você é a seguradora, e vou pagar para ela vai ter uma insegurança muito grande de eu ficar com o dinheiro dela. Então eu vou fazer de uma forma que seja muito fácil para ela entender, muito prático e seja rápido. O cara paga em 10 vezes, eu não vou pagar 10 parcelas, eu vou pagar tudo na frente para ela. O cara paga hoje, eu pago no dia seguinte de manhã para ela, é mais rápido que o mercado inteiro, uma única taxa, é simples dela entender, ele vai saber fazer a conta para ver que ele está recebendo. Funcionou primeiro, ele vai confiar e o resto eu pego. A gente desenhou um produto financeiro que era muito simples
prático e com bom custo para as oficinas. E elas não conheciam, elas não entendiam, era uma dor. A gente não sabia que a oficina tinha essa dor. Quando a gente entregou para ela a solução, a gente entregou uma solução que encaixou. E assim foi. Então aí, a gente liga essa interface 2018, digital, e eles começam a pedir maquininha, porque tem cliente que não queria pagar pelo link, a gente fala, bom, tá bom, vamos atrás de máquina, então. O fundo que tinha entrado lá da BR conecta a gente com a Cielo, e a Cielo começa a ceder as máquinas para nós. Aí a gente começa a rampar, e aí começa a virar um negócio e ter uma vertical de monetização efetiva, que não pagava a conta ainda, mas quando você fazia as projeções, era mais factível a escalabilidade versus a monetização, maturidade e break-even do negócio. A gente começa a ficar próximo do break-even operacional e aí a gente fala, acertamos aqui a modelo de monetização, porque ele fechava toda a conta, porque eu levava a lead para a oficina estabelecia uma relação com a minha plataforma, eu vendia um produto financeiro para ela, eu monetizava no produto financeiro e eu assim mordia todos os clientes da oficina ou quase todos os clientes da oficina e não só aqueles que eu estou levando na via digital. A gente foi pivotando até conseguir fechar o modelo, né? Eu tinha colocado bastante dinheiro, falei, agora temos que buscar um novo investidor, a gente abre uma série A, e aí já nesse modelo mais atual agora de levar a audiência, monetizar no financeiro. No tamanho que a gente estava naquele momento, a gente já tinha enxugado custos, a gente já estava já numa outra fase da empresa, já de não mais de startup, mas num modelo já de scale up, já naquele momento ali de vamos escalar, mas já temos que começar a olhar para a rentabilidade do negócio, queima de caixa, a gente já estava mais menos apetite e já querendo focar já quando é que a gente vai começar a pagar essa conta. Comecinho de 2021, a Web Motors conversa com a gente e ao mesmo tempo a gente tem 3 interessados de grande porte e a Web Motors leva já num conceito de M&A, 67% da empresa, já compra o controle da empresa. Tivemos vários momentos na vertical financeira de aceleração, enxugamento, para chegar numa margem e modelagem financeira mais adequada e começa a acelerar efetivamente aí o B2B. Nos últimos 12 meses a gente dobra de tamanho por causa do B2B. E de lá para cá a gente vem construindo, né, toda essa jornada com a Web Motors, né, na parte de serviços dele, e agora culmina aí nessa terceira vertical aí de monetização dessa audiência. Esse é o momento atual. Então, você vê, a gente já tem mais de 10 mil clientes mês sendo entregue nas oficinas. Já está falando de processos robustos, são mais de 30 mil pagamentos de oficinas todo mês acontecendo nos POS, são 30 mil concertos na ponta, entrando para dentro da plataforma. É um negócio hoje que se você opta, como nós optamos, em ir para a eficiência, você já chega num momento sustentável. Num negócio que é gigante, que só tem a gente. É um case de sucesso.